25 Mundo Zumbi Capítulo 171 O limite superior. Depois de dizer o pedido de permissão educado, Nile não perdeu mais tempo e imediatamente cortou suas cabeças para longe de seus corpos. Quando suas cabeças deslizaram de seu pescoço, ele notou um movimento de dentro do prédio. Sons de cascos pisando profundamente no chão entraram em seus ouvidos. Ele deu uma olhada lá dentro e quando ele estava prestes a entrar no prédio para vê-lo claramente, um enfurecido Máximo de repente apareceu em sua visão. A boca de Máximo estava curvada em um rosnado enquanto ele lentamente inspecionava seus arredores com arrogância. Em seu chifre esquerdo, um híbrido estava pendurado com seu intestino perfurado como um espeto de carne. Sangue pinga em seu chifre enquanto sua armadura é tingida pelo sangue rosa dos híbridos que ele acaba de matar. Na cauda em suas costas, vestígios de pasta de carne estavam grudados em toda a cabeça de sua cauda de marreta. A partir disso, pode-se inferir que a cabeça de um híbrido foi definitivamente esmagada e reduzida a poças de carne por aquela marreta dele. Como eles usam interromper minha refeição? Um traço de desdém foi plantado em seu rosto depois de ver os corpos sem vida no chão. Ele balançou a cabeça para se livrar do híbrido pendurado em seu chifre. Uma última vez, ele sacudiu todo o corpo como um cachorro para se livrar do sangue rosado que tingia a armadura da roupa e parte de sua pele metálica. No instante em que seu corpo parou de tremer, ele imediatamente olhou para seu mestre Nilo. Instantaneamente, o olhar arrogante e presunçoso em seu rosto foi substituído por uma expressão de lamber a bunda. Sua língua estava para fora como um cachorro hiperventilando, enquanto tentava lamber o rosto de seu mestre. Nilo empurrou a boca de Máximo que estava cheia de salivas pingando para longe. Ele sabia o que esse carabal de lamber a bunda planejava fazer. Me dê mais comida. Nilo deu um tapinha na cabeça do carabal quando a arma da mudança se transformou de volta em um anel que deslizou automaticamente em seus dois dedos. Como está, Crocodilo? Ele perguntou o que o preocupava. Se a evolução de Croco fosse interrompida, seria um grande desperdício. Máximo endireitou o corpo como um soldado ereto enquanto batia no peito como se recomendasse a si mesmo. Ele se gabou de como ele defendeu Croco sozinho. É claro que no último momento, um olhar lamentável apareceu em seu rosto enquanto tentava extorquir um pouco de comida de seu mestre. TSK. Este é definitivamente o último. E por que você ainda não evoluiu depois de comer aquelas nozes de amêndoa? Ele disse enquanto entregava outro lote de amêndoas para o manhoso carabal. Depois de comer tantas amêndoas, Máximo ainda não desencadeou sua evolução. Teve até a ousadia de pedir mais. Já não sabia o que deveria fazer. Ele esperava que seus dois animais evoluíssem ao mesmo tempo. Infelizmente, sua expectativa foi quebrada ao ver Máximo aqui. Bem, ele não se arrependeu por muito tempo, pois sabia que sem Máximo defendendo o gramado, a evolução de Croco definitivamente seria interrompida. Ele entrou no prédio para verificar o Croco em evolução. Neste momento, o quarto ficou mais bagunçado, exceto o canto onde Croco estava deitado. Parece que Máximo defendeu muito bem o amigo Croco. Os olhos de Croco ainda tremiam um pouco como se ele estivesse tentando acordar de um pesadelo. Neste momento, Nile observou que seu corpo estava excretando fluidos viscosos escuros. Fazia apenas alguns minutos desde que ele saiu, mas o tamanho de Croco definitivamente encolheu em pelo menos um quinto em comparação com antes. Ele acenou com a cabeça em alívio e satisfação depois de ver que tudo estava bem. Ele deu uma olhada no mapa do sistema e outro lote estava se aproximando rapidamente. Eles devem ter sido atraídos pelos barulhos que fizeram antes. Desta vez, em vez de ir até eles, Nilo não saiu do prédio e acompanhou Máximo na entrada. Se ele sair novamente e alguns híbridos conseguirem se infiltrar aqui e Máximo não conseguir segurá-los, ele tem medo de que algo terrível definitivamente aconteça novamente. Enquanto esperava que o novo lote de híbridos fosse abatido, ele inspecionou os logs do sistema para ver o que somos os prompts do sistema anteriores. Parabéns, anfitrião. Você matou com sucesso um híbrido nível 1 graus. Constituição e vontade, mais 0,025 pontos da Apocalipse,
Mais 2,5 Parabéns anfitrião. Você matou com sucesso um híbrido nível 1 graus. Constitucional e vontade. Mais 0,025 pontos da Apocalipse. Mais 2,5 Parabéns anfitrião. Você matou com sucesso um híbrido nível 2. Constituição e vontade. Mais 0,5 pontos da Apocalipse. Mais 10. Parabéns anfitrião. Seu bichinho máximo. Lista continua quando ele chegou ao último grupo de híbridos que ele havia decapitado. Ele ficou surpreso ao descobrir que matar híbridos poderia lhe render alguns pontos de Apocalipse e incremento de estatísticas. Com isso, ele ficará ainda mais motivado a matar os híbridos. O que ele acha lamentável, porém, é que, ao contrário de matar zumbis, ele só poderia ganhar metade das estatísticas e pontos apocalípticos matando híbridos. Bem, isso foi definitivamente melhor do que nada. Nele pensou enquanto se sentia excitado de repente. Parece que ele tinha mais uma fonte de renda a partir de agora. Ele matou um total de 10 híbridos de nível 1 graus, incluindo o primeiro que ele conheceu na estrada. Ele também matou um híbrido de nível 2 graus, a fêmea de antes, enquanto o Máximo matou 13 híbridos no total. Ao todo, o que foi listado nos logs do sistema foi um total de 13 híbridos de nível 1 graus e um híbrido de nível 2. Um total de 0,825 foi adicionado à sua constituição, vontade e energia, enquanto um total de 42,5 foi adicionado aos seus pontos de apocalipse. Atualmente, suas estatísticas totais estavam agora em 25.125. Enquanto seus pontos de apocalipse são 1033,5 no total. Apenas um pouco mais e ele já pode comprar a arma de longo alcance de nível 2. Sistema: qual é o limite superior de estatísticas antes que um humano ou um zumbi possa evoluir para um ser de nível 3? Ele perguntou dentro de sua cabeça, respondendo ao anfitrião. O limite superior de estatísticas de um ser de nível 2 é... Mundo Zumbi capítulo 172, nova fonte. Desde que ele se tornou um humano de nível 2, ele ainda não perguntou ao sistema sobre o limite de um humano de nível 2. Um humano normal pode ter um máximo de 4,9 como suas estatísticas. Entrar nas estatísticas 5.0 significa que eles já ultrapassaram a barreira do humano e se tornaram um nível 1 graus. Um humano de nível 1 pode então aumentar suas estatísticas para 14,9 consumindo e absorvendo o vírus do apocalipse das cabeças do zumbi. Um humano de nível 1 significa que sua vontade ou a guarda de seu cérebro já se tornou mais forte. Já seria difícil para os zumbis infectá-los. Entrar no nível 1 significa que um humano já tem um vírus apocalíptico dentro dele. A única diferença é que no caso do zumbi, o vírus apocalíptico é quem controla o corpo humano, enquanto por outro lado, os humanos usam o vírus apocalíptico como um tônico para aumentar sua força. Entrar no 15.0 significa que um humano já ultrapassou o nível 1 graus e agora entrou no nível 2. Neste ponto, sua força mais que dobrou, junto com a robustez de seu corpo. Consumir vírus de apocalipse de baixo nível não lhes daria mais força. Eles precisam consumir vírus da apocalipse de nível 2 ou até mais para aumentar seus pontos de estatísticas neste momento. No entanto, cada absorção bem-sucedida de um vírus apocalipse de nível 2 também significaria um grande aumento em sua força. Era o objetivo do governo de Pangeia criar uma droga ou vírus que pudesse transformar seu povo em supersoldados. O corpo humano era o que limitava os humanos a se tornarem os supersoldados que o governo desejava. Daí a criação do projeto. Para deixar o corpo humano resistir às super-armas e quaisquer doenças que os atingissem. No entanto, saiu pela culatra, causando a criação desse estranho vírus que controlava os corpos dos infectados. Felizmente, não foi o fim, pois o vírus ainda mantinha sua função para fortalecer os corpos dos humanos. Aqueles que conseguem sobreviver ao surto inicial e se tornar um nível 1 graus já começaram a fortalecer seu corpo. No nível 2, cada vírus da apocalipse consumido significa um aumento na força do corpo. Neste ponto, o corpo de um humano de nível 2 já começou a ter propriedades metálicas.
Depois de perguntar ao sistema sobre o limite superior do nível 2, ele instantaneamente respondeu a ele, respondendo ao anfitrião. O limite superior de estatísticas de um humano de nível 2 é 34,9. Mais do que isso significa que o humano ou qualquer outro ser já se tornou um nível 3. Minhas estatísticas atuais estão em mais de 25 pontos. Estou a 10 pontos de sair do nível 2. Um zumbi de nível 2 graus me dá 1 ponto de estatística. Significa que eu só preciso matar mais 10 zumbis de nível 2 graus ou um total de 200 zumbis de nível 1 graus. Se apenas houver uma quantidade limitada de zumbis, não é realmente um problema para mim subir de nível constantemente. No entanto, uma cidade com zumbis de nível 2 ao redor também significa que há uma quantidade significativamente menor de zumbis de nível presente. Parece que subir para o nível 3 não é tão fácil quanto eu pensava. É uma coisa boa que eu encontrei outra fonte para aumentar minha força. Além de procurar zumbis, parece que também preciso tomar cuidado com os híbridos. Mesmo que eles deem apenas metade, é melhor do que nada. Depois de um tempo de reflexão, os híbridos finalmente entraram em sua mira. Havia 7 deles no total e depois de inspecioná-los com a função de estatísticas, todos pareciam estar apenas no meio do nível 1 graus, exceto pelo homem híbrido barbudo no meio, que já está se aproximando de 14,9. Ele estava prestes a se levantar para correr em direção a eles quando o híbrido barbudo no meio recuou apressadamente antes de gritar de medo. Corre! Seus companheiros ficaram confusos por um segundo. Não estamos aqui porque ouvimos barulhos de luta. Agora que estamos aqui, há até um humano que poderíamos caçar. Por que você está nos pedindo para recuar? Nosso capitão desta vez era um covarde. A confusão era aparente em seus rostos enquanto eles olhavam para o capitão fugitivo. No entanto, não demorou muito para eles perceberem que suas ações eram as corretas. No momento em que eles viraram a cabeça por um segundo, 2 das cabeças de seus companheiros de repente foram empaladas por 2 espadas voadoras. Uma caiu no chão com uma cara de choro, enquanto o outro caiu com um sorriso estampado no rosto. Instantaneamente, todos os pelos do corpo deles ficaram eriçados de medo e medo. Força de arremesso capaz de perfurar a cabeça de um híbrido de nível 1 graus durante a noite. Esse é definitivamente um humano de nível 2. Corre! Instantaneamente, no mesmo momento em que o corpo sem vida de seu companheiro caiu no chão, eles também se viraram apressadamente para escapar. No entanto, foi também nesse momento que Nilo chegou ao seu lado. Vendo Nilo chegar ao lado dele, o híbrido quis gritar alguma coisa. Não, Ark. No entanto, suas palavras foram interrompidas quando uma lâmina foi subitamente mergulhada em sua boca, perfurando seu crânio, matando-o em um instante. Vendo outro companheiro caído, o terror encheu o coração do híbrido restante, enquanto eles olhavam para o monstro feroz que agora havia puxado sua adaga da boca de seu companheiro. Mesmo assim, eles não pararam por um segundo, tentando ao máximo escapar das garras do monstro. Eles se sentiram felizes por não terem sido eles os primeiros alvos. Eles também esperam que não sejam o próximo alvo. Já criaram uma distância de mais de 1 metro dele, achavam que já estavam seguros. O monstro atrás deles ainda estava ocupado, afinal. No entanto, o que eles não sabiam era que em suas costas, as 2 espadas que empalaram a cabeça de seus 2 companheiros híbridos desapareceram de repente. Em um instante, as 2 espadas reapareceram na mão de Nile, junto com 2 brilhos vermelhos surgindo nela. Em um instante, 2 dos híbridos fugitivos foram perfurados por 2 espadas voadoras. Mundo Zumbi capítulo 173. Quem está caçando quem? Na parte de trás dos 2 híbridos fugitivos, Katana e Kriegsmesser de Nile de repente desapareceram das cabeças híbridas mortas. Como foi um aborrecimento pegá-los, ele os guardou dentro do espaço do sistema. Suas mãos então brilharam em vermelho quando a arma da mudança se transformou em um anel para caber em seus dedos. Ao mesmo tempo, as 2 espadas foram convocadas e materializadas em ambas as mãos. Nilo não deixou os híbridos irem muito longe quando jogou as 2 espadas juntas.
Duas cabeças híbridas foram perfuradas pelo Kriegsmesser e Katana, fazendo com que eles tropeçassem no chão. O mesmo com os dois anteriores. Um híbrido caiu com um sorriso no rosto, enquanto o outro caiu com uma expressão de dor e pavor. 5 para baixo, 2 para ir. Nilo disse dentro de sua cabeça enquanto a arma da mudança se transformava novamente em uma longa espada. Zuoji. Seu corpo borrou e desapareceu do lugar onde ele estava. Alguns milissegundos se passaram quando o corpo de Nilo reapareceu ao lado do híbrido em execução. Nilo olhou para ele e acompanhou seu ritmo de corrida. O híbrido sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. E assim que ele virou a cabeça para o lado, ele viu os olhos aterrorizantes de Nilo. Seu corpo estremeceu de medo e congelou por um segundo quando seus passos de repente pararam no ar. No entanto, seu corpo ainda não havia chegado ao chão quando sua cabeça foi separada de seu corpo. Faíscas elétricas vermelhas apareceram nos olhos do híbrido quando seu corpo caiu rigidamente no chão, longe de sua cabeça. Vendo que o híbrido estava prestes a cair por causa de seu próprio descuido, Nilo rapidamente brandiu a espada longa em direção ao pescoço do híbrido. Faíscas elétricas vermelhas foram deixadas para trás quando a espada instantaneamente cortou o pescoço do híbrido. 6 sobre 7. Ele contou dentro de sua cabeça. Não demorou um minuto para Nilo terminar 6 híbridos de nível 1 graus em um instante. O único remanescente agora seria o híbrido de nível 1 graus que escapou primeiro. O híbrido ainda não tinha chegado tão longe. O último híbrido que Nilo executou estava indo na mesma direção que o híbrido de nível 1 graus que escapou primeiro. Essa também é a razão pela qual ele propositalmente deixou aquele, pois ele poderia apenas matá-lo ao passar enquanto ia em direção ao que escapa primeiro. Depois de executar aquele híbrido, Nilo não parou seu movimento e, em vez disso, girou ainda mais para perseguir o nível 1 graus que estava tentando escapar. Não demorou muito para ele chegar ao lado do híbrido nível 1 graus. Zuoji. Ele brandiu sua espada de cima tentando fazer o mesmo movimento 2 vezes. No entanto, o híbrido foi capaz de se esquivar por um fio de cabelo parando de repente. O híbrido estava alerta desde o início. Ele sabia o quão rápido e forte é um ser de nível 2. Ele já experimentou ser destruído por um na Câmara Municipal. Ele só podia fazer o seu melhor para se esquivar e escapar por enquanto. O híbrido se alegrou depois de ver que ele evitou com sucesso o ataque de Nilo. Ele pensou que talvez o homem diante dele só tivesse evoluído não muito tempo atrás. Sua velocidade ainda poderia ser evitada por alguém como ele. No entanto, sua alegria não durou muito, pois no momento em que a espada roçou em seu nariz, ele não percebeu, mas um pé também estava vindo em sua direção. Estrondo. Um som ensurdecedor ecoou quando o híbrido foi atingido diretamente no nariz. Devido à força daquele chute, seu corpo foi dobrado para trás enquanto ele voava de volta para seus companheiros mortos. Traços de sangue rosado foram deixados no ar quando o híbrido caiu no chão. Seu corpo foi arrastado para o chão, deixando marcas de sangue como rastro. Seu rosto tinha 3 buracos, pois uma pegada profunda estava colada em seu rosto. Sua cabeça estava tonta e desorientada pelo impacto do pé. No momento em que foi atingido, ele sabia que já estava acabado. Ainda assim, ele tentou o seu melhor para se levantar e escapar das garras do humano de nível 2. Pânico e tristeza estavam estampados em seu rosto enquanto ele tentava o seu melhor para não perder a consciência. Ele então lembrou por que eles tinham saído esta noite. Para caçar alguns humanos vadios e fazer deles sua refeição. Foda-se a caça aos humanos. Sou eu quem está sendo caçado agora. Esta frase estava em toda a cabeça do híbrido. Quando estava prestes a se levantar da queda, de repente sentiu outra dor aguda na cabeça. Um momento depois, sua consciência morreu junto com a cessação de sua respiração. Nilo puxou a longa espada que ele criou da cabeça do híbrido. A batalha não durou mais de 2 minutos. Não foi uma surpresa, pois ele já era um ser de nível 2, afinal. Sem mencionar que ele estava totalmente equipado com armas de primeira linha e até armaduras. Ele pegou as armas mutantes e híbridas e as guardou dentro do espaço de armazenamento enquanto voltava para a área onde deixou Maximo. Atualmente,
Máximo ainda mastigava alegremente seus petiscos de amêndoas. Foi por ordem de Nilo que o Carabao não ajudou. Ele estava com medo de que, assim como aconteceu da última vez, alguém pudesse se infiltrar novamente. Máximo foi sua precaução nesse cenário. Max, termine esse lote já e evolua. Não me diga que você evoluirá em outro dia. Vamos, você tem que estar brincando comigo. Será outra sessão de guarda de novo? Bem, desde que o ataque seja zumbi ou híbrido, seria bom. Ele olhou para dentro por um momento e viu que Croco ainda não havia terminado sua evolução. Ele sabe que foi precipitado, mas neste caso quem não o faria? Ele só enfrentou um nível em graus por enquanto, e se vier outro lote e todos eles forem nível 2 graus? Isso seria bastante desastroso para ele. Sentou-se ao lado do Caraba mastigando as amêndoas antes de se debruçar sobre sua barriga inchada. Ele então verificou o mapa do sistema para ver se há outros híbridos perdidos que estão se aproximando deles. No entanto, o que ele viu foi bem diferente de sua expectativa. Mundo Zumbi capítulo 174, Burnoco olhando no mapa do sistema. Nele esperava outro lote de híbridos vindo em direção a eles. No entanto, o que ele viu no mapa do sistema foi uma cor diferente do indicador de ponto. O mapa do sistema mostrou um indicador de um ponto cinza, significando que era um humano. Com base no tamanho do ponto, o humano deve ser um nível 2 graus. O indicador de ponto cinza do humano não perdeu para o tamanho do indicador de ponto verde do Nilo. O que ele não entendeu é que o ponto cinza estava viajando em alta velocidade. Mesmo para Nilo, esse tipo de velocidade ainda era inatingível. É como se o humano estivesse voando. No entanto, depois de alguns momentos, a velocidade parou abruptamente. É como se houvesse uma barreira repentina, fazendo com que ela parasse de seu caminho. Ao mesmo tempo, um som ensurdecedor chegou aos seus ouvidos, junto com o aparecimento de um enorme ponto vermelho no mapa do sistema. A partir disso, ele já podia imaginar o que havia acontecido. Parece que eles estavam brigando. O ponto vermelho que era o indicador do zumbi era mais forte que o humano. Para o humano ter uma velocidade como essa, ele ou ela poderia ter sido jogado para longe do ataque do zumbi, antes que ela parasse no meio do caminho. Ele adivinhou enquanto deliberava se deveria ajudar o humano ou não. O ponto vermelho é maior que o meu ponto verde. Parece que tem estatísticas de pelo menos 27 pontos. Ele olhou para o mapa do sistema novamente e estimou a distância de onde estava até o corpo humano e zumbi. Centenas de metros. O humano foi destruído pelo zumbi facilmente. Se não for morto, provavelmente viria aqui e perturbaria o Croc em evolução. Também era mais forte do que eu. Mas se eu tiver as roupas e as armas, devo ser capaz de fazer uma luta cara a cara. Mas o problema é que não consigo terminar com facilidade. A batalha pode ser arrastada novamente. Parece que eu preciso ir lá e ajudar o humano a conseguir uma vitória fácil. Eu deveria me esconder em uma emboscada e matar o zumbi rapidamente. Só espero que o outro humano possa parar algum tempo e deixar o zumbi baixar a guarda. Ele planejou dentro de sua cabeça. Parece que eu preciso confiar totalmente em Max para isso. Ele deu uma olhada no mapa do sistema e notou que estava claro para os híbridos por enquanto. Além de seu indicador, apenas o indicador de seus dois animais de estimação, o humano e o zumbi, estavam no mapa do sistema. Max, guarde Croc por alguns momentos, certo? Estarei de volta em breve. Depois que seu pequeno plano de roubar-matar foi finalizado, ele instantaneamente se levantou e instruiu Máximo sobre o que deveria fazer. Máximo acenou com a cabeça com entusiasmo enquanto se despedia de Nilo com um aceno de casco. Ah! Isso é tão confuso. Como aquele zumbi sabia da minha localização? Eu me certifiquei de nunca criar barulhos altos dentro da casa. Como assim? Foram os híbridos de antes. Burnock esfregou a nuca dolorida enquanto tentava se levantar dos escombros. Depois que os híbridos o deixaram sozinho em casa devido às suas circunstâncias únicas, ele não fez outro movimento perceptível. Pode-se dizer que ele ficou imóvel como uma estátua depois disso. Naquela época, os arredores já estavam cheios de alguns ruídos altos de vez em quando.
Ele não estava curioso sobre o que ou de onde vinham os sons. Era uma ocorrência normal. Ruídos altos e explosões só podiam significar uma coisa: os híbridos haviam encontrado sua presa e estavam no processo de matá-la. Para sua posição, seria melhor ficar calado e permanecer enraizado no local. Ele deixou a reunião da Pink Surgefaction cedo para relatar seus movimentos aos híbridos. Era seu trabalho. Um informante para os híbridos. Mesmo sabendo que não era a coisa certa a fazer, ele foi forçado por suas circunstâncias únicas. Seus pais foram capturados pelos híbridos. Eles eram funcionários do governo da cidade de Dan. No entanto, a partir de agora, eles já foram reduzidos para se tornarem escravos do híbrido. Eles se separaram há um mês quando esses grupos de híbridos cercaram a prefeitura. Ele escapou com sucesso com a ajuda de seu pai e, por sua vez, foi capturado. Ele voltou depois de 3 semanas, depois de se tornar um nível 2, mas o que viu fez tremer de medo. A prefeitura já havia se tornado a base do híbrido, virou uma fortaleza. Seus números também cresceram muito em comparação com a época em que atacaram. De seu momento de descuido, ele foi capturado naquele momento. Como ele estava prestes a se tornar um humano assado para o jantar do híbrido, um deles sugeriu algo para o chefe aterrorizante. Deixe-o se tornar nosso espião. Baseado no lenço que estava amarrado em seu ombro, ele deve ser um membro daquela facção rosa. Ele estava relutante no início, no entanto, quando seu pai e sua mãe saíram de uma sala, parecendo magros e abatidos, seu coração imediatamente abrandou. Os híbridos então ameaçaram matar seus pais se ele não se tornasse seu informante e espião. Como o chefe do híbrido ainda estava descansando, o que ele foi incumbido de fazer é relatar o movimento da facção rosa. Ele também foi incumbido de não deixar a facção ficar mais forte. A facção rosa deve estar em equilíbrio com a azul, e os dois devem continuar a ser um inimigo. Ele ama muito seus pais, e eles também o amavam. Ele simplesmente não podia ignorá-los. Podia. Relutantemente, ele concordou com suas demandas, mas ao mesmo tempo, ele também prometeu ficar mais forte e salvá-los ele mesmo. Ele então recebeu outro lenço para simbolizar o fato de que ele era um informante híbrido e os outros híbridos não deveriam tocá-lo enquanto estivesse fora. Mundo Zumbi capítulo 175. Voto quebrado. O plano era ficar escondido dentro da casa e observar qualquer movimento que viesse do decapitador. Foi tão tranquilo. Mas por que esse zumbi de repente emergiu do telhado? Burnock resmungou enquanto se levantava dos escombros. Além da leve dor no peito e na nuca, ele estava perfeitamente bem. Um físico de nível 2 pode ser tão duro quanto o metal, dependendo de suas estatísticas. Além de armas realmente afiadas e força muito poderosa, seu físico não poderia ser danificado tão facilmente. Pai, você disse para conhecer seu inimigo antes de atacar, certo? Mas, e se você não tiver outra opção a não ser lutar? Você vai me deixar escapar de novo enquanto você fica para trás para afastá-los? Não foi isso que aconteceu conosco anteriormente. Agora olhe para nós. Você se torna um prisioneiro que não perde um escravo. Enquanto eu me tornei um mero espião que eles podiam comandar. Burnock brandiu sua espada com força enquanto olhava para o zumbi de nível 2 que o mandou voando depois de 2 socos. Seu peito ainda doía, mas ele aguentou. Ele só podia fazer isso. Encontrar um nível 2 significa que uma luta deve prosseguir. Os zumbis de nível 2 graus não deixam suas presas saírem vivas. A menos que muitas pessoas possam fazer um zumbi de nível 2 graus ocupado, não há como escapar disso. Ele não podia se distrair nem por um segundo, quanto mais escapar. Pedindo ajuda aos híbridos. Isso não vai funcionar. Ele é apenas um informante, não um membro importante. Na verdade, os híbridos adorariam vê-lo morrer. A única ordem que receberam foi para nunca tocar nos informantes. Não mencionou ajudá-los se eles precisarem de ajuda. Burnock ficou parado no lugar, com medo de que, se fizesse outro movimento leve, o zumbi pudesse atacá-lo. Ele olhou para o zumbi uma dúzia de metros de distância dele. O zumbi que ele estava enfrentando tem uma aparência magra.
Tem braços longos e alongados que pendem em direção aos joelhos dobrados. Sua cabeça tem a forma de um oval, enquanto seus dentes abrigam dezenas de presas afiadas em seu canto. Ossos podiam ser vistos saindo das feridas em seu peito e coxas. Mas engraçado o suficiente, não parece atrapalhar tanto seu movimento. Creek! O zumbi gritou alto enquanto sua saliva molhava o chão. Ele curvou seu braço alongado para trás enquanto se preparava para atacar ele. Ao ouvir o grito estridente do zumbi, Burnock se preparou para o impacto repentino. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado, pois sabia que isso significava morte. Ele já fez mais cedo e ele foi enviado voando para aqui. Uau! A figura do zumbi borrou e disparou como uma flecha em direção a ele. Suas duas mãos estavam curvadas enquanto se lançava em sua direção. Burnock sabe que não pode escapar e só pode lutar. Ele abaixou sua postura e fez uma postura de cavalo robusto enquanto esperava a chegada do zumbi. Pode ser rápido para uma pessoa normal, mas para ele, era administrável. Agora, ele varre sua espada da direita para a esquerda com ambas as mãos. Estrondo. A espada encontra a mão do zumbi causando uma pequena onda de choque. Embora ele tenha desviado com sucesso esse ataque, suas mãos também estavam tremendo devido à força. Seu pé foi arrastado para o lado enquanto ele tentava resistir ao impacto da colisão. Mesmo que ele tenha uma espada, ela não danificou tanto os braços metálicos do zumbi. Afinal, era apenas uma presa de animal de nível 2 normal. Ele cerrou os dentes e esperou o impacto diminuir, esperando a oportunidade certa para atacar. A concentração total podia ser vista no rosto de Burnock quando ele sentiu a força da colisão. Depois de sentir que havia enfraquecido muito, ele instantaneamente retrai a espada apenas para brandi-la novamente em direção ao pescoço do zumbi. No entanto, foi também neste momento que um braço alongado também estava avançando em direção à sua cabeça. Estrondo. Perfurar. O zumbi acabou sendo mais forte e mais rápido que ele. Seu ataque chegou primeiro, acertando em cheio sua orelha esquerda. Tine. Um som agudo invadiu sua mente quando o ataque atingiu seu ouvido. É como se uma buzina alta fosse disparada diretamente em seu ouvido. Devido à força, seu corpo cambaleou para a direita. Foi uma sorte que sua espada também fosse capaz de perfurar 1 polegada no pescoço do zumbi. No entanto, perfurar uma ferida de 1 polegada no pescoço não garante a morte de um zumbi. Ele cambaleou groggy daquele ataque. Sua cabeça estava girando e quando ele estava prestes a cair devido à tontura, outro golpe foi desferido em suas costelas. Rachadura. Os ossos de suas costelas quebram com a força daquele soco. O zumbi pode ter braços longos finos e fracos, mas isso não significa que ele tenha um ataque fraco. O corpo de Burnock foi levantado para o ar e foi lançado voando em direção a um carro à distância. O carro ficou desfigurado quando o corpo de Burnock foi incorporado dentro dele. No entanto, a dor do último ataque também consegue despertar Burnock de seu estado groggy. No momento em que ele foi incorporado no carro, ele instantaneamente o rasgou em dois antes de sair de dentro. Um côncavo pode ser visto em sua área de costela. Suas roupas estavam em pedaços daquele lado. Seus orifícios estavam sangrando profusamente. Sua aparência se tornou desagradável. Sua espada foi quebrada em duas. A outra parte ficou presa no pescoço do zumbi. Ele cuspiu um bocado de sangue no chão enquanto apontava sua espada quebrada para o zumbi. Ele sabia que esse seria o resultado, só não esperava que também fosse derrotado tão facilmente no segundo confronto. E desta vez, o dano que ele sofreu foi mais que o dobro do anterior. Achei que tinha uma chance, mas parece que me superestimei dessa vez. Parece que este será o meu fim. Lamento não poder salvá-lo, exatamente como prometi. Burnock supôs dentro de sua cabeça. Ele sorriu ironicamente com o quão arrogante ele tinha sido. No entanto, um momento depois, uma expressão resoluta apareceu em seu rosto. Como eu vou morrer de qualquer jeito, vamos pelo menos fazer uma batalha difícil para aquele zumbi. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.